Fala, audiência! Mais uma vez estamos de volta aqui direto do Teatro Paulo Moura, hoje acompanhando aqui todo esse grande evento, Transforma 2024, Transforma Empreendedor, esse grande evento que está reunindo um montão de gente, um mar de gente aqui hoje, galera, um mar de gente para poder aprender, para poder realmente compartilhar, fazer um network sensacional. E mais uma vez estamos aqui fazendo a cobertura com o Hamilton Trevisan. E agora recebendo a Isa Velani, que é consultora de imagem, e também a Laís Magalhães, que é da Laís Magalhães Store, junto com a gente por aqui também. Sejam bem-vindas, viu? Aqui ao Transforma, sejam bem-vindas aqui ao nosso episódio do No Ar. Isa, vamos começar aqui com você. Eu queria que você contasse um pouquinho sobre a sua história com a Adri. Como foi que você entrou aí no Transforma? Olha, até engraçado, porque foi uma amiga minha que fez super a propaganda dela, né? Que ela já tinha feito um processo, tudo. E ela me contava, eu não acredito em nada disso. Isso pra mim é balela, esse papo de coaching, coisa de gente no Instagram, que não tem nada a ver, não acredito. E ela ficava assim, não, dá uma chance. Acredita em mim, você sabe como que eu sou, tal. Segue ela. Aí eu comecei a seguir a Adriele. E a Adriele postava as coisas, não gostei, não sei o quê. Não, fui bem resistente, assim. Sim. Até que um dia ela começou a falar um negócio ali no Instagram que me pegou, assim, bastante. Veio aquela faca, assim, né? Falei, opa, acho que talvez eu precise prestar um pouco mais de atenção, ser um pouco menos dura, né? E aí comecei a acompanhar um pouco mais. E até que eu marquei uma reunião, porque eu queria saber como que era o trabalho dela. Bem o que ela fala, assim, no evento ali, né, do processo. E aí, ali naquele bate-papo de 30 minutos para eu conhecer e saber como que ela podia me ajudar, ela me falou várias coisas que eu fiquei assim, falei, gente, é tão óbvio. E, ao mesmo tempo, eu não fazia e eu não via quão era óbvio aquilo. Entendi. E dali daquele papo até o Transforma Empreendedor, eu já comecei a aplicar algumas coisas. Depois do evento, eu apliquei tudo, mas eu peguei e estudei mesmo tudo que ela falou. Fiquei uma semana, mergulhada nas coisas que ela falou ali. E comecei a pôr em prática e foi assim, de um ano para cá, deu um boom que eu nem acredito. Eu até falo pro meu marido, quando eu vejo assim, as planilhas, tudo, eu falo, eu nunca imaginava chegar nisso. Sensacional. Então, foi muito bom. Foi tão simples, ao mesmo tempo que foi totalmente transformador mesmo. E estava relutando ali. Teimosa. E depois aconteceu. Bem teimosa. E com você, Laís, como é que foi? Na verdade, eu tenho uma história um pouco diferente da Isa, porque eu não empreendia, né? Eu era CLT, trabalhava numa loja e já tinha uns 5 anos que eu estava nessa loja e, mais paralelo a isso, eu vendia acessórios, né? Para complementar ali a minha renda, né? Eu sozinha, não tinha ajuda, então precisava, né? Ali ter um salário para conseguir me sustentar mesmo. Só que eu tinha muito forte no meu coração que eu queria empreender, eu queria ter o meu negócio, mas eu não sabia como fazer, né? Sim. E aí eu tinha a questão do medo, porque sozinha, né? Como se não der certo? E também não sabia, né? Não tinha clareza mesmo. E aí foi quando uma amiga também me falou, nossa, ela me ajudou muito e tudo. E aí eu comecei a acompanhar no Instagram, né? O trabalho dela, porque até então eu conhecia ela da igreja, mas eu nem sabia que ela tinha uma empresa, que ela fazia esse tipo de trabalho. E aí comecei a acompanhar tudo, e ela estava prestes a abrir uma turma, Transforma Você. E aí eu lembro que ela postou que poderia marcar uma reunião com ela, tudo, e aí eu marquei. E aí, como eu trabalhava na loja, eu marquei no meu horário de almoço, era uma quinta-feira, eu saí, peguei meu carro, estacionei numa rua assim embaixo e tal, e aí comecei a chamada de vídeo com ela. E aí ela me perguntou, qual que é o seu sonho, o que você quer, né, para saber se o trabalho dela poderia me ajudar. E aí eu falei para ela, aí pensei tudo, comprei o curso. Lembro que eu dividi em 12 vezes e comecei a fazer. E trabalhando, fazendo o curso. E aí eu comecei a calcular quanto que eu vendia, né, nos acessórios que eu vendia fora do meu trabalho. E era um tempo muito pequeno que eu conseguia dedicar, né, porque eu trabalhava muito. E aí, no primeiro mês, eu lembro que eu fiz esse acompanhamento de só mesmo anotar e somar. E eu lembro que deu 7 mil. E eu falei, nossa, mas eu trabalho tão pouco, né, com isso, eu me dedico tanto no meu trabalho, eu acho que vai dar certo. Aí eu comecei a colocar as coisas em prática e tudo. E aí eu tomei a decisão de sair do meu trabalho para empreender, com muito medo, né, mas com muita vontade de fazer dar certo, né, e colocando tudo em prática. E tem 1 ano praticamente, assim, né, que eu tô nesse processo, que foi em junho, a turma de junho do ano passado. Uhum. E aí 1 ano depois, ver que o meu negócio, né, consegui dobrar, triplicar. E assim vai. E só tem a crescer, se Deus quiser. Então, para mim, assim, foi um divisor de águas. E é engraçado que a gente se conheceu nessa época que ela trabalhava na loja. Eu fui fazer um trabalho lá de coloração pessoal.
E a gente acabou se conhecendo, fiz a coloração dela, não sei o que, tudo. Sim, e eu vi todo o movimento dela também. Então, Olha foi aí. muito legal. Vi ela na loja, e de repente eu vi, gente, cadê a Laís? Não tá aparecendo mais aqui no Instagram da loja, né? E aí eu vi ela com a loja dela, e a gente vai vendo o crescimento, é muito legal. E uma coisa bacana porque a sua loja leva o seu nome, né? Sim. Pô, isso é muito sensacional. Eu lembro que quando eu estava tentando mudar o meu podcast, eu já trabalho na rádio há muito tempo, então eu uso o meu nome na rádio. E eu não tinha nome. Falei assim, poxa, eu saí de uma sociedade, deixei aquele nome lá, eu ficava pegado ao nome, pegado ao nome. Aí um dia um rapaz falou, cara, coloca o seu nome. Falei, você acha? Se isso aqui der alguma coisa, você não vai fazer dar errado. Coloca o seu nome. E eu coloquei e deu muito certo, assim, porque parece que é uma vontade a mais de querer conseguir, né? Com certeza. E a gente acabou de ouvir lá no palco. A identidade. Como é a identidade do negócio. Né? É porque é a nossa personalidade, né? As pessoas gostam da gente e se conectam e compram não só o produto ou o serviço, mas elas gostam de quem a gente é também, né? Então, Agora, levar o nosso nome eu acho que é muito importante. Agora, querendo ou não, vocês duas dão muito certo porque uma complementa a outra Com naquilo que certeza. cada uma Muito. faz. É lógico que se você tiver com uma roupa bem bacana, se você... A gente estava falando até sobre isso, né? Às vezes a pessoa gosta de um azul e ela quer só comprar roupa azul. Azul, azul, azul. Mas não é isso que combina com ela, não é isso que talvez chamaria mais atenção para alguma outra coisa. Como que esse trabalho, né, de você reorganizar a imagem de alguém? Porque já existe a imagem da pessoa que ela não usa a imagem em si, seja no trabalho, no lado profissional e tudo mais. E como que é feito esse trabalho? Porque eu acho que é uma coisa que, às vezes, né, é um trabalho que demora um pouco mais para alcançar o resultado. Acho que é uma coisa até meio parecida com o que a Adriele fala, assim, é um processo, Sim. né? Porque ele começa, mas ele nunca tem fim. E o que mais acontece é que as pessoas realmente não têm clareza. Ela não tem clareza do negócio dela, ela não tem clareza do que ela quer da vida dela, ela não tem clareza do que representa ela na roupa dela, na imagem. Então, que tipo de roupa que eu gosto, que jeito, qual que é o meu estilo de vida, o que faz sentido para mim. Então, meu trabalho é justamente trazer essa consciência para as pessoas e assim, fazer as perguntas certas, né, para a pessoa conseguir pensar sobre isso, do que faz sentido para ela no dia a dia, etc. Não só o que combina com cores, mas num geral, sabe? Até para valorizar, às vezes, a identidade da pessoa mesmo. Às vezes a pessoa tem uma personalidade tão bacana que ela esconde na forma que ela se veste ou que ela se posiciona. E o meu trabalho é conseguir tirar isso. São vários encontros, assim, tipo, longos. Então, é um trabalho mais demorado. Mas ele tem um resultado muito legal. Assim, a gente vai... E o mais legal é que eu fico próxima das clientes e eu acabo vendo por anos isso depois, elas melhorando cada vez mais sozinhas. Então, isso que é o mais legal, né? E eu fico pensando assim, que não é só uma combinação de tons e roupa, né? Na hora que você vê assim, que a pessoa realmente ela deu essa transformação, a autoestima dela está elevada e o sorriso aparece... Sim. Assim, né, eu falo, a mulher, ela é muito... Todo mundo, né, é muito emocional na compra. Sim. E mulher, principalmente, a gente vai lá na loja da Laís, tudo maravilhoso, dá vontade de levar tudo. Só que se você não tem muito objetivo, assim, se você não sabe o que você está precisando, o que você tem no seu armário, o que valoriza teu corpo, as cores que você realmente se sente bem usando, não só o que é da cartela, a gente vai lá, compra errado, aí às vezes acaba até associando a loja com, tudo que eu compro lá... eu acabo não usando depois, eu não sei, depois eu fico arrependida, e acaba... Gera uma sensação ruim, né? Uma frustração, e não é o que a gente quer, né? Que a gente quer que o cliente compra. Quando uma cliente vai na loja, quando às vezes eu indico bastante a loja da Laís, eu quero que ela vá lá e fique muito feliz com a compra dela. E que realmente use muito, e toda vez que ela use, nossa, essa roupa que eu comprei na loja da Laís é maravilhosa, eu adoro ela, toda vez que eu uso eu me sinto bem e tal. Então, o objetivo é esse, é a coisa meio que junto ali também, né? Um negócio puxa o outro, né, também. Laís, tem uma coisa bacana também, que é assim, talvez possa não parecer, mas existe uma pequena diferença entre você ter uma loja física e uma loja online, né? Seja pelo atendimento e tudo mais. Mas quando você trabalha com uma loja multimarcas, é mais fácil para você ter mais opções para que aquela sua cliente possa escolher o que é melhor para ela. Isso é uma coisa que, às vezes, muita gente não percebe, que é um nicho bacana, onde você traz marcas de diversos tipos, onde a pessoa pode encontrar tudo aquilo que seria picado em algum lugar numa loja só. É uma vantagem também daquilo que você faz, né? Sim, exatamente. Inclusive, porque eu queria ter uma multimarcas, eu trabalhava em uma franquia. Então, muitas vezes, vinha a coleção e eu sentia falta de ter certas peças para as minhas clientes.
E não tem como, né? Porque é uma franquia, ela só vende aquela Sim. marca. Não que não seja legal, tem peças muito legais, mas sempre falta alguma coisa. Então, eu queria muito ter uma multimarcas onde eu pudesse selecionar os produtos que eu acredito, né? Porque eu gosto de vender o que eu acredito, que eu acho bacana, e também que é funcional para as minhas clientes, né? E eu até falo para a Adriele que hoje, né, minha mentora ser minha cliente é uma grande honra. E eu queria atender dessa maneira, fazendo como se fosse um filtro assim mesmo, né? Uma curadoria para atender essas clientes de uma forma mais personalizada. Então, ter uma multimarcas, para mim, é muito, como você disse, é muito bom por conta disso, né? Me dá essa chance de atender dessa forma. E essa parte digital também, que hoje em dia veio para poder ficar. Até esses dias eu estava fazendo uma reclamação com uma loja famosa aqui da cidade, porque, pô, na época da pandemia, todo mundo queria vender pelo WhatsApp. Hoje em dia, você entra em contato pelo WhatsApp, a pessoa não te responde. Ninguém responde, dá um Eu nervoso. falo, gente, mas por que isso, né? Aí a pessoa vai responder 3, 4 dias depois. Aí, quando você precisa de uma roupa, por exemplo, eu que sou mais fortinho, você tem que ficar se humilhando naquela loja e falar, me atende. Você liga, não atende, você manda mensagem, não atende. Esse atendimento especializado, principalmente em relação ao online, seja a pessoa chamando você pelo Insta, vendo lá o que você faz, ele é aquilo que conquista, né, o seu público, assim. Aí, quando um cliente já pensa em alguma coisa, ele já lembra de você, que o atendimento é rápido, né? Exatamente. Um cliente que ele é fidelizado, né, ele não tem por que procurar outra pessoa para ele comprar, né? Então, eu acho que o atendimento personalizado mais um bom produto, o cliente nunca vai comprar de outra pessoa, né? É muito difícil ele sair dali. Sim. E a compra, ela é aquilo, ela é um pouco emocional ali também, Sim. ela tem uma urgência às vezes, e às vezes você precisa de um negócio de um dia para o outro, e você entra em contato, ninguém te responde, você acaba desistindo. Às vezes, na hora que a pessoa responde, você fala, poxa, mas acho que eu nem quero mais, acho que eu já desisti, aconteceu comigo agora, é recente, assim. Eu precisava comprar um negócio, um remédio, aí entrei em contato com a farmácia para ver se tinha, né, porque estava difícil de encontrar. Teve uma que respondeu, 3 dias depois, então, assim... E eu falo para a Adriele que... Desisti. O meu foco são as clientes que não têm tempo mesmo. Então, ela não tem tempo para ver. O que eu faço? Eu seleciono o que eu sei que ela vai gostar, o que é do tamanho dela, o que faz o estilo dela, o que é para a ocasião que ela está procurando, eu mando para ela ver. Então, é muito mais fácil, porque ela vai provar em casa, a sacola vai estar lá, se ela precisar de algum ajuste, eu vou fazer, vou devolver para ela pronto. Então, é muito prático, né? Não tem que sair de casa, não tem que pensar, gastar o tempo dela. E tem uma coisa bacana também que mulher gosta demais, que são acessórios, né? E às vezes um acessório, ele muda até o look, né? Sim. Eu tô vendo você com um negocinho aqui, eu tô vendo um negocinho que combina aqui e tal. Isso é uma coisa que, às vezes, se você usar um acessório errado, ou com uma combinação errada também, não vou falar que ele vai destruir aquele look, mas ele vai dar uma apagada, né? Causa um ruído de imagem. Isso, ruído. A gente chama é ruído de imagem. Ele fica... você olha, parece que alguma coisa... Às vezes você não identifica muito bem o quê. Mas você olha, você vê que alguma coisa ali não está legal, alguma coisa está estranha, alguma coisa que você não identifica. Isso acaba gerando uma sensação negativa, às vezes inconscientemente, porque tudo que a gente vê, a gente analisa de forma emocional. E é muito inconsciente, a gente julga o tempo inteiro tudo que a gente vê. Então, é importante ter um olhar assim, né? É importante tanto a curadoria nas lojas terem isso, quanto a pessoa também saber comprar e saber identificar e tudo mais. Luiz, e quando a pessoa é muito apegada a uma peça? Porque é complicado, né? A pessoa, ela quer... Não, Luiz, eu vou com essa calça, mas tem que ser com aquela minha blusa. Não, mas não tem nada a ver. Como diria o meu finado avô, não orna. Não orna. Né? Não dá para fazer. Não, mas eu quero. Se não for com essa... Como que é esse trabalho de entrar na cabeça da pessoa e convencer ela? Eu falo que aí a gente tem que ter... Não é só jogo de cintura, porque eu falo cada cliente também a gente tem que ter um jeito de falar. Tem umas que eu posso ser bem direta e falar, olha, fulano, isso aqui não está te valorizando, isso aqui está deixando... Por exemplo, a pessoa me reclama do quadril e ela está lá colocando uma peça que deixa lá o quadril maior ainda. Eu tenho que virar e falar, olha, essa roupa está te deixando o quadril maior ainda. Então, não está legal. E tem pessoas que eu já tenho que, olha, vamos tentar evidenciar outra parte. Não depende muito da pessoa. Mas tem, realmente, algumas pessoas têm um apego, é muito mais difícil. E é a hora que entra o conhecimento. Preciso explicar com teoria ali, olha, isso aqui, se você usar assim, vai dar a sensação tal, o impacto é esse, passa tal mensagem. Se você fizer assim, a sensação visual de quem te vê é outra, vai te alongar, vai te achatar, vai sei lá o quê. E explicando aquilo e mostrando outras composições que ficariam melhores para a pessoa visualizar. Porque às vezes a gente explica e a pessoa não visualiza. Então, tem que ir lá colocando no corpo, mostrando, até começar a entrar na cabeça. Algumas pessoas são super rápidas, absorvem rápido, outras são um pouco mais resistentes.
Até para tirar as coisas do armário. Às vezes um negócio que não veste bem, não, a roupa não é bonita, não tá com tecido legal, já tá, assim, cansada a roupa. E ela quer deixar aquela roupa, ai, mas vai que eu preciso, é porque eu vou no sítio, e aí eu vou colocar essa calça. Então, gente, mas quantas vezes você vai no sítio? Ou então, vou pra praia. Ai, quando eu vou pra praia, eu ponho esse daqui. Aí tem, sei lá, 10 vestidos de ir pra praia. Quantas vezes você vai pra praia no ano? Ai, uma. E você fica quanto tempo? Uma semana. Então, você tem mais roupa pra praia do que dia pra ir, né? Então, é assim... desafio. Uma vez eu estava vendo não sei se foi uma reportagem direta, um documentário, que a pessoa, quando ela trocou de emprego, ela precisou fazer uma readaptação daquilo que ela usava também, porque não combinava com o que ela estava trabalhando, né? Sim. E aí ela começou a mudar aquele estilo dela para a vida dela. E ela começou a ver que realmente, assim, cada coisa tem o seu lugar e para cada momento, né, aquela ocasião, tem uma roupa certa, uma roupa, vamos dizer, apropriada, alguma coisa nesse sentido. Mas tem gente que não, né? O cara pode fazer 3 empregos diferentes que ele vai com a mesma roupa e trabalha. E tem gente que não aceita. Eu tenho até uma parceira, assim, de trabalho em São Paulo, né? Ela trabalha com essa parte de desenvolvimento de carreiras, mas direto com a pessoa, não empresas, né? E ela sempre passa meu conta quando ela vê que tem alguém que precisa muito, assim, realmente trabalhar a imagem, porque está totalmente inadequada para aquilo que a pessoa quer, ela me indica. Mas é muito, assim, acho que da maioria que eu falo, pouquíssimas fecham, porque elas estão extremamente resistentes. Entendi. Ah, não, mas eu não entendo por que isso faz diferença. Não, mas eu gosto assim, eu não estou vendo nada de errado. Eu falo, bom, acho que essa pessoa não está no momento ainda. Ela vai precisar, talvez, passar por alguma situação que ela perceba que a imagem dela não estava coerente para o que ela quer ou para o posicionamento dela, para ela conseguir entender que ela precisa. Porque a pessoa tem que querer ser ajudada, senão não precisa fazer agora nada. tem uma polêmica aqui para você, hein? Um dia eu estava assistindo aquele Esquadrão da Moda. E, pô, eu entendo que ali são os profissionais, a Isabeli, o rapaz lá e tal, tudo certinho. Mas o cara que estava dando o conselho lá, que eu esqueci o nome dele agora completamente. Como chama? Eu esqueci o nome dele, mas esse rapaz aí. Ele estava com uma calça xadrez, uma camisa listrada e um negócio... Ele estava parecendo Agostinho Carrara. E ele dando opinião na roupa da moça, né? Eu falei, gente, se isso aí tá na moda, a menina pode usar o que ela quiser. Eu fiquei assim, mas é o estilo dele, né? A personalidade dele de usar daquela maneira. E a gente tem que entender que ele está ali para ajudar a pessoa em relação a ele. Sim. Né? Essa é uma questão assim, né? O nosso estilo, ele fala muito de quem a gente é. Então, uma pessoa que é mais ousada, que ela é mais comunicativa, ela é mais criativa e tal, ela vai ter, muitas vezes, uma imagem que é mais impactante. Então, por exemplo, às vezes uma listra com uma estampa e tal, e que as pessoas vão olhar. Muitas vezes eu mesma uso umas combinações que eu vejo as pessoas dando uma olhada, tipo, nossa, isso tá bom. Outro dia mesmo, eu pus uma calça com uma listra de um jeito, uma blusa com uma outro tipo de listra. Aí meu marido ainda olhou, mas isso tá combinando? Tá certo? Aí eu falei, tá. Aí ele, não, você falou que tá certo, então tá bom. É que eu tô achando meio estranho. Então, é aquilo. Quando a gente tá consistente no que a gente sabe, naquilo que a gente sabe que faz sentido pra gente, a gente segura. Mas vai ter esses casos que vai olhar. E tem os casos também que a pessoa erra. Sim. Né? Assim, tem casos que você não, fala, não tá legal, lá, porque tem técnica, né, pra compor. Ele tava com um sapato verde, um laranja, ele tava com um negócio... Não, aí tá meio exagera, estranho né? esse negócio aqui, né? Eu acho que tudo tem... Eu acho assim, tudo depende do que a gente quer, lógico, mas acho que as coisas têm um pouco de limite. Tem gente que exagera. Laís, como que você lida com o estoque, né? Porque antigamente a gente via que a galera comprava, vai sair alguma coisa que vai vir uma cor agora. Pô, já vou comprar um monte de coisa e talvez no meio daquele caminho uma novela aparecia ou um filme aparecia, aquela roupa da novela ou do filme o pessoal queria mais e procurava, e você com estoque com uma outra cor que você achou que na moda ia dar. Hoje as coisas são mais tranquilas para você poder dar uma organizada nisso, né? Porque você consegue dar uma selecionada, apesar que as coisas mudam toda hora, né? Sim. Eu procuro, assim, fazer compras inteligentes e analisar quem são as minhas clientes, o que elas gostam, né? E, com base nisso, trazer, assim, as tendências, o que está usando, né? O que é atual, mas fazendo não, assim, comprando, né? Tudo que é lançado. Não, eu realmente faço a curadoria do que é interessante para as minhas clientes, para o meu público. Não adianta ter...
um mix muito grande de produto que não atende o meu público, ou um produto que fuja daquilo que as minhas clientes procuram. Então, e hoje você já consegue assim, vamos supor, você vai fazer compra, você lembra da Isa. Exatamente. E fala, pô, essa roupa combina com a Isa. Com certeza. Eu vou levar porque eu sei que para ela vai ficar legal. Já tem isso também. Com certeza. É uma compra feita, né, pensando 100% nas minhas clientes. E realmente costuma acertar, né? Não, e às vezes eu vejo as postagens dela, nossa, isso aqui é a cara da fulana tá precisando. Eu já encaminho ali os stories, fulano, ó, pode falar com ela, minha amiga e tal, né? Então, mas ela tem um olhar realmente muito bom. Legal. Parabéns pelo trabalho de vocês, obrigado pela presença aqui. Foi um bate-papo rapidinho, depois a gente marca de poder fazer um podcast maior. Queria que vocês olhassem para essa câmera aqui, ó, e mandassem beijos e abraços e pedissem para o pessoal entrar em contato através da loja, Instagram, para quem ainda não conhece, né, que vai estar acompanhando depois aqui, para o pessoal fazer uma visita lá e conhecer o trabalho de vocês. Bom, o meu é @Isabela Velani no Instagram, para quem quiser me seguir, acompanhar um pouquinho e entender mais do meu trabalho. Isabela com S, um L só, Velani com 2 L's e no final. Muito bem. Eu sou a Laís, eu sou proprietária da Laís Magalhães Store, meu Instagram é Laís Magalhães Store, e me acompanhem para conferir todas as novidades, os looks, acessórios. É isso aí. Gente, obrigado pela presença de vocês, sucesso, tá bom? Que Deus abençoe. E daqui a pouquinho a gente volta com mais convidados aqui, direto do Transforma Empreendedor 2024, trazendo aqui a cobertura completa do No Ar com a Milton Trevisan. Fica ligado aqui com a gente.